tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Problematizando com a Matemática. Eu sou a professora Alessandra Indy e vou acompanhar vocês nessa aula de hoje. Primeiramente, vamos separar lá o material que você vai precisar para essa aula de hoje. Então vamos lá, você vai precisar do seu caderno, lápis, caneta e borracha. Então separe lá esse material, eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, separou seu material? Não esqueça de colocar lá o número da nossa aula e também a data de hoje, beleza? Então vamos para o nosso primeiro problema, para a nossa primeira proposta. Então eu tenho lá, uma adição possui 3 parcelas. Se aumentarmos a primeira parcela em 45 unidades e diminuirmos a segunda parcela em 36 unidades, que alteração deve-se fazer na terceira parcela, para que a soma permaneça a mesma? Então aqui nós temos como alternativas aumentar 9 unidades, aumentar 36 unidades, diminuir 45 unidades, diminuir 36 unidades ou diminuir 9 unidades. Então, observe lá que você tem uma adição de 3 parcelas. Então, se na primeira parcela nós aumentarmos 45 unidades e na segunda parcela nós diminuirmos 36 unidades, qual a alteração que nós devemos fazer na terceira parcela para que a gente não altere essa soma? Então, pensa um pouquinho ali na sua estratégia e observe qual desses itens corresponde à alteração que deve ser feita. Vou dar um tempinho para você e a gente já retoma.
Conseguiu traçar aí qual dessas alternativas corresponde à nossa resposta correta? Vamos lá para uma das estratégias que a gente pode utilizar para resolver esse problema. Tenho aqui as nossas 3 parcelas, né? A primeira a gente vai estar adicionando 45, na segunda subtraindo 36. Então a questão é o que a gente precisa fazer com a nossa terceira parcela para equilibrar, né, a nossa igualdade ali. Então nesse caso o que nós temos? A primeira parcela mais 45, mais a segunda parcela subtraindo 36, mais a terceira parcela somando um valor desconhecido, por isso que eu utilizei aqui a incógnita x, mas você pode utilizar qualquer valor ali, qualquer letra, perdão, x, y, para subentender essa incógnita, esse valor desconhecido. Então nesse caso o que nós temos? Ó, no primeiro lado, no primeiro membro da nossa igualdade, nós temos a soma das parcelas, P1 mais P2 mais P3. No segundo membro, o que foi passado lá para o segundo membro, né? 45 positivo, se eu subtrair 45 ambos os lados da igualdade, eu vou ter menos 45. Se eu somar 36 ambos os membros da igualdade, vai ficar lá no segundo membro 36. E se eu subtrair ambos os lados o x, eu vou ficar aqui no segundo membro com menos x. Ou seja, é o 45 positivo, passa para o lado negativo, 36 negativo, passa para o segundo membro positivo, x positivo, passou x negativo. Então tá aqui a nossa igualdade, ó. Então eu sei que a soma das 3 parcelas me dá 45 negativo mais 36 menos x. Então qual é esse valor de x que zera, né, essa soma aqui, ou seja, que equilibra essa soma? Então quanto que falta para o 36 chegar no 45 ali? Então o que eu vou precisar fazer? Subtrair 9. Mas por que eu vou usar o menos 9 ali? Porque esse menos com menos vai dar mais. Então, 36 com 9 vai dar o 45 positivo, que com 45 negativo zerou. Ou seja, eu não tive nenhuma alteração na minha soma de P1 mais P2 mais P3, certo? Ou seja, minhas parcelas não tiveram nenhuma alteração ali de valores, ok? Então, nesse caso, o valor que eu vou precisar substituir, ó, para que a soma permaneça a mesma, o P3 eu vou ter que subtrair 9. Então, qual é a alternativa lá que eu tenho que subtrair 9? Então, é a alternativa diminuir 9 unidades, alternativa E, certo? Então, para que haja um equilíbrio ali quando eu somei 45 numa, subtraí 36 na outra, para acontecer esse equilíbrio e não ter alteração na soma total, eu vou precisar subtrair 9 na minha terceira parcela, certo? Se você pensou em outra estratégia, não utilizando incógnita, utilizando apenas os seus valores numéricos, tentativa e erro também, deixa registrado assim, é só uma outra estratégia que a professora apresentou aqui, ok? Então vamos lá para a nossa segunda proposta. Belinha e Melissa pesam, né? Notem que a palavra pesam, ela está entre aspas, né? Porque a gente usa no nosso dia a dia a palavra peso para se referir à massa do nosso corpo, mas a nomenclatura matematicamente correta seria massa, né? A nossa massa é de tantos quilos, quilogramas no caso. Mas aqui a gente utiliza peso porque é a fala cotidiana aí do nosso dia a dia mesmo. Então, Belinha e Melissa pesam juntas o mesmo que Leonardo. Belinha e Teodoro pesam juntos o mesmo que Melissa. 2 Leonardos pesam o mesmo que 3 Teodoros. 6 Melissas pesam o mesmo que quantos Leonardos? Então, tá vendo que teve uma mistura aí de pessoas, né? Então, a gente tem a Belinha, a Melissa, o Leonardo, o Teodoro. Isso, são essas pessoas. Então, a gente tem aí uma equivalência, né? Por exemplo, Belinha e Melissa juntas é igual a Leonardo. O peso delas, né? A massa corporal delas. Belinha e Teodoro juntos têm a mesma massa da Melissa. 2 Leonardos têm a mesma massa que 3 Teodoros. 6 Melissas, quantos Leonardos representam em massa? Então, é essa equivalência que nós vamos trabalhar aí. Então, a gente tem como opção 3 Leonardos, 4 Leonardos, 5 Leonardos, 6 Leonardos ou 2 Leonardos. Então, eu vou dar um tempinho aí para você pensar na sua estratégia, utilizando todas essas ideias ali apresentadas e hipóteses, né, apresentadas no enunciado, e a gente já volta para corrigir.
E aí, conseguiu descobrir quantos Leonardo equivalem a 6 Melissas? Então vamos observar lá uma das estratégias para a gente resolver, né, esse problema. Então nós temos ali, ó, que Belinha mais Melissa é igual a Leonardo. Nota que a gente já está colocando numa sentença praticamente matemática, né? Porque a gente já substituiu pelo sinal ali da adição, a igualdade. Então a gente sabe que a massa da Belinha mais a massa da Melissa é igual à massa do Leonardo. A gente pode simplificar um pouquinho mais essa escrita, né? Utilizando o Belinha mais Melissa igual a Leonardo, ou seja, B mais M igual a L. A gente simplificou um pouco a nossa notação. A segunda informação, 2 Leonardos igual a 3 Teodoros. Então eu posso substituir por 2 L's igual a 3T, né? 2 Leonardos igual a 3 Teodoros. Outra informação, Belinha mais Teodoro igual a Melissa. Então, B mais T igual a M. E 6 Melissas, quantos Leonardos corresponde, que é a nossa pergunta, né? A nossa questão que a gente tem que responder. Então aqui, ó, eu tenho o quê? Um sistema, né? Um sistema com 4 equações. Mas eu vou utilizar essas 3 informações principalmente para poder responder essa última ali, tá? Então note que a gente vai ficar em função, a gente vai organizar essas outras equações em função de M e de L, tá? Porque é a resposta que a gente busca ali, saber quantas 6 Melissas, quantos Leonardos correspondem, né? Se a gente já descobrir quanto corresponde uma Melissa em questão de Leonardo, a gente já consegue responder a nossa questão, que daí basta multiplicar por 6, né? Então vamos lá. Então 2 Leonardos igual a 3 Teodoros. Vamos utilizar primeiro essa informação. Então eu sei que quando eu pego o 3 que está aqui multiplicando pelo T de Teodoro e passo para lá dividindo, eu vou ter 2/3 de Leonardo igual a 1 Teodoro. Eu sei que logicamente, falando em pessoas, a gente não tem como considerar 2/3 do Leonardo, ou da massa dele, é mais possível, né? Mas se eu for falar em pessoas, é mais complexo. Mas vamos imaginar 2/3 de Leonardo igual a 1 Teodoro. Então a gente sabe agora que Belinha mais Teodoro é igual a Melissa.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir já o Teodoro por 2/3 do Leonardo. Então, ó, o Teodoro ficou substituído ali por 2/3 do Leonardo. Então, eu sei que Belinha mais 2/3 do Leonardo, da massa do Leonardo é igual à massa daí da Melissa. Agora eu tenho aqui Belinha igual a Melissa menos 2/3 do Leonardo. O que foi feito nessa passagem? Apenas isolado, né, a variável da Belinha. Então, foi passado para o outro membro os 2/3 de Leonardo. Como era positivo, foi para lá negativo. Agora aqui eu tenho aqui Belinha mais Melissa igual a Leonardo, que é a outra informação aqui, ó. Belinha mais Melissa igual a Leonardo. Então, eu vou substituir. O que foi substituído ali, ó? A Belinha por tudo isso daqui. Então, a Belinha é igual a Melissa menos 2/3 do Leonardo, mais a Melissa igual a Leonardo. Agora, observe que está tudo em função de Melissa e Leonardo, tá? Então, o que eu vou ter agora, ó? Melissa mais Melissa, juntei aqui, e o 2/3 de Leonardo, passei lá para o segundo membro, como era negativo, foi positivo. Agora, o que eu vou ter? Duas Melissas igual a Leonardo mais 2/3 do Leonardo. Essa soma aqui, ó, vai me dar 5/3 do Leonardo. Mas eu não quero saber duas Melissas. Eu quero saber 6 Melissas. Então, se eu pego esse 3 que está dividindo aqui e passo para o primeiro membro multiplicando, eu vou ter exatamente 6 Melissas. E 6 Melissas corresponde a quantos Leonardos? A 5 Leonardos. Então, automaticamente, eu já cheguei na sentença que eu precisava. Ou seja, eu consigo responder que 6 Melissas equivalem a 5 Leonardos. Certo? Agora, observando lá nas alternativas que nós tínhamos. Então, 6 Melissas equivalem a, item C, 5 Leonardos. Certo? Se você utilizou outra estratégia ali para resolver, deixa registrado assim, tá? Ali foi só uma outra que a professora apresentou utilizando um pouco mais do cálculo algébrico, ou seja, o sistema de equações. Por isso que a gente tentou abreviar ali a massa de cada um deles pela inicial dos nomes deles. Certo? Então, vamos lá para a nossa proposta 3. A proposta do Enem. Ó. Em uma seletiva para a final dos 100 metros de natação numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então, aqui na primeira linha nós temos as raias 1, 2, 3 até a raia 8. Então, nos tempos aqui na segunda linha, que nós temos o tempo em segundos, eu tenho 20,90. Mas como é que eu faço a leitura desse 20,90? É 20 segundos e 90 centésimos do segundo. Ou seja, como se eu pegasse 90 partes de 100 dos segundos. A mesma coisa aqui, 20 segundos e 90 centésimos do segundo. 20 segundos e 50 centésimos do segundo. Até a oitava raia lá que eu tenho 20 segundos e 96 centésimos do segundo. Tá? Então, vamos ver qual que é a questão que nós temos que responder. A mediana dos tempos apresentados no quadro é... Então, tá aqui, ó, novamente o quadro, as raias, né, suas respectivas raias com seus respectivos tempos, né, por segundos. E a pergunta é a mediana dos tempos apresentados no quadro, tá? Então, a gente vai ter que calcular aí a mediana. Lembra que tem moda, mediana e média. Então, veja qual deles que você vai poder utilizar aqui, né, que ele tá pedindo aí a mediana, como é que você calcula a mediana, e a gente já volta para corrigir.
E aí, conseguiu calcular a mediana? Bem, para a gente calcular a mediana, ó, nós vamos verificar aqui que nós temos 8 marcações. Dessas 8 marcações, nós vamos pegar as duas centrais, ó, que são justamente 20 segundos e 80 centésimos do segundo e 20 segundos e 90 centésimos do segundo. Então aqui ficaram 3, né, medições de tempo em segundos e aqui do outro lado também, então foram justamente as duas centrais. E eu vou pegar essas duas medidas, somar e dividir por 2. Então vamos observar lá, 20,80 mais 20,90 divididos por 2, resulta em 41,70 divididos por 2, que me dá 20 segundos e 85 centésimos do segundo. Então essa vai ser a minha mediana, tá? Então a mediana dos tempos apresentados no quadro é 20,85, item D, certo? Então cuidado, às vezes você pode ter confundido a mediana com o cálculo da média, então vai dar um valor diferenciado, certo? Então eu tenho lá moda, média e mediana, beleza? Então vamos lá para a nossa próxima proposta, nossa proposta 4. Ela diz o seguinte: o relógio da minha mãe adianta 5 minutos a cada hora, e o relógio do meu pai atrasa 2,5 minutos por hora. Quando saí da casa dos meus pais, sincronizei os relógios e disse que voltava assim que a diferença entre os relógios fosse exatamente meia hora. Quanto tempo demorei para voltar? Demorei 60 minutos, 90 minutos, 2 horas, 240 minutos ou 6 horas? Então observe, o relógio da minha mãe adianta 5 minutos a cada hora e o do meu pai atrasa 2,5 minutos por hora. Então, eu só vou voltar para casa quando os relógios sincronizar, né? Quando a diferença entre os relógios fosse exatamente meia hora. Depois ele sincronizou, né? Assim que saiu, e volta quando a diferença for de meia hora. Então, quanto tempo ele demorou aí para voltar para casa? Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
E aí, conseguiu responder em quanto tempo ele volta para casa? Então, observe lá a estratégia. A cada hora, a diferença entre o horário nos relógios aumenta 7 minutos e meio, certo? Então, ó, 5 minutos, que é o que adianta da mãe, 2 minutos e meio, que é o que atrasa do pai. Então, essa diferença, ela vai cada vez aumentando em 7 minutos e meio. Então, ele só vai voltar para casa quando a diferença for de meia hora. Então, ou seja, 30 minutos. Então, em 30 minutos, basta eu dividir por esses 7 minutos e meio. Ó. 30 minutos divididos por 7,5 vai me resultar em 4 horas. Então, o tempo que ele vai demorar para voltar para casa vai ser de 4 horas. Mas lá eu não tenho essa alternativa de 4 horas, mas eu tenho a alternativa de 240 minutos. Porque 1 hora tem 60 minutos. Então, 4 horas vão ter 240 minutos. Então, a alternativa lá que corresponde a essa minha resposta é a alternativa D, 240 minutos. E aí, ela parecia um pouquinho mais complexa, não? Mas se a gente for pensar separadamente, as diferenças vai dar um pouquinho mais de trabalho. Se eu for pensar primeiro no 5 e depois no 2,5 que eu estou subtraindo. Mas se eu pensar na diferença, aí a gente consegue visualizar o problema de uma forma mais geral, certo? Por isso que basta a gente dividir, então, os 7 minutos e meio pelos 30 minutos, ok? Ah, e importante salientar que essa notação aqui, 7 minutos e meio, não significa 7 minutos e 5 segundos. Não é isso. É 7 minutos e meio minuto, tá? Então, eu não transformei essa notação em segundos. Esse décimo aqui, ó, esses 5 décimos é 5 décimos do minuto, certo? Então, cuidado para não confundir na leitura. Às vezes a gente tem o hábito de ler 7 minutos e 5 segundos. E não, é 7 minutos e meio segundo. 7 minutos e meio minuto, certo? Então, cuidado com essa confusão entre minutos e segundos ou os décimos, né? Claro que eu poderia transformar, sim, esse meio minuto depois em segundos, tá? Mas não é o caso aqui, não tem essa necessidade de a gente fazer essa transformação para esse problema, ok? Então, vamos lá para a nossa proposta 5. O que nós temos aqui, ó? Aumentando a base de um triângulo em 10% e reduzindo a altura relativa a essa base em 10% também, a área do triângulo, será que ela aumenta em 1%? Aumenta em 0,5%? Diminui em 1%? Diminui em 0,5%? Ou não se altera? Então, ali você tem representado, né, um triângulo, tá? Então, a gente tem o quê? Que a gente vai aumentar a base do triângulo em 10% e vai diminuir a altura relativa à base em 10%. Então, o que vai acontecer com a área, tá, desse triângulo? Lembrando lá o cálculo da área do triângulo, a gente pega a base vezes a altura e divide por 2. Então, pensa lá o que vai acontecer com essa nova área se a gente fizer essas alterações. Vou dar um tempo para você, a gente já volta.
Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui a minha base, a gente vai aumentar ela em 10%. Então eu tenho a base mais 10% dessa base, ou seja, eu posso utilizar o 10% com a notação 0,1, né? Porque 10 sobre 100 é a mesma coisa na forma decimal que 0,1. Já a altura, a diferença é que a gente vai subtrair 0,1, ou seja, a gente vai subtrair 10%. Então eu tenho a altura, estou subtraindo 10% dessa altura, ok? Então, observando lá, a minha área inicial, se eu considerar ela na sua totalidade, eu tenho como 100%. Qual que é a área total? Base vezes altura divididos por 2. Porém, agora eu estou fazendo algumas alterações, né? Então, eu estou pegando 1,1 da minha base. Por que 1,1, professora? Porque eu tinha lá 0,1 de B mais B. Isso me dá 1,1 de B. Multiplicando pela minha altura, que é 0,9 de H da altura. Porque eu tinha lá 1H menos 0,1H. Então, isso dá 0,9H. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, ou então, se eu primeiramente separar, né, as minhas letras, a base e a altura, deixar ela separadinha ali para ficar clara essa multiplicação que nós vamos estar fazendo do 1,1 vezes o 0,9, vou dividir por 2. O que eu vou obter como resposta? 99%, porque a minha base vezes a altura ali vai me dar 99%. Então, qual que foi a diferença, né, de percentual ali da área inicial para a área final? Foi de 1%. Então, observando as alternativas que eu tenho, eu vou aumentar 1%? Eu vou aumentar 0,5%? Diminuir 1%? Diminuir 0,5% ou não vai se alterar? Bem, a alteração ela teve, e não foi de aumento, foi de decréscimo, né? Então, eu diminuí ali 1%. Então, quando eu calculei 1,1 vezes 0,9 dividir por 2, eu vou obter ali 99%, certo? Agora vamos para a nossa proposta 6. Então, observe lá comigo. Ó. Há 10 anos, a soma da idade de uma mãe e sua filha era igual a 38 anos. Sabendo que a mãe tem 30 anos a mais que a filha, qual é a idade da mãe? Então, ó, há 10 anos atrás, a soma da idade da mãe com a sua filha era de 38 anos. E a mãe tem 30 anos a mais que a filha. Então, qual é a idade da mãe? Vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
E aí, conseguiu descobrir qual que é a idade da mãe? Então vamos lá para nossa estratégia. Então, há 10 anos, por que a gente tem que pensar nesse tempo? Se há 10 anos não é uma informação aleatória, tá? Então eu coloquei aqui, ó, a idade da mãe há 10 anos atrás, por isso que eu subtraí 10. Mais a idade da filha há 10 anos atrás, por isso que eu subtraí 10, a idade da filha também. Resultava em 38 anos, tá? Então, a mãe há 10 anos atrás, somado com a idade da filha de 10 anos atrás, resulta em 38 anos. A mãe tem 30 anos a mais que a filha, então a mãe é igual à idade da filha mais 30 anos, certo? Ou 30 mais a idade da filha. Então, observe que aqui eu tenho duas equações. Então, com isso, eu posso montar o meu sistema, ó. Então, a idade da mãe é 10 anos, mais a idade da filha é 10 anos, é 38. A mãe tem 30 anos a mais que a filha, ou seja, 30 mais F. Note que eu já estou chamando aqui a mãe de M e a filha de F justamente para simplificar a nossa sentença, tá? Então, o que eu substituí aqui, ó, na primeira igualdade, na primeira equação, né? Esse menos 10 com esse menos 10 dá menos 20, né? Ou seja, eu devo 10 e devo 10, então eu devo 20. Então, esse devo 20 está aqui, ó. Agora eu vou utilizar esse devo 20, vou passar lá para o outro lado, ele vai somar com 38, que vai resultar em 58. Então, a idade da mãe mais a idade da filha é igual a 58 anos. Como eu sei que a mãe tem 30 anos a mais que a filha, aí você já deve estar estimando qual que é a idade da filha. Mas vamos prosseguir aqui, ó. Mãe mais filha igual a 58. Como eu sei que a mãe é igual a 30 anos mais a idade da filha, substituir esse M por 30 mais F. Então, 30 mais F mais esse F que já estava ali, vai me resultar em 2F, 58 menos 30, porque era mais, passou para lá menos. Então, quanto que dá essa subtração? Ó, dá 28. Só que eu não quero saber a idade de duas filhas, né? Eu quero saber a idade de uma filha. Então, filha é igual a 14, porque esse 2 dividindo 28 me resulta em 14. Então, a filha tem 14 anos. Se a filha tem 14 anos, quantos anos tem a mãe? 30 mais 14, que vai me resultar em 44 anos, certo? Então, a mãe tem 44 anos e a filha tem 14 anos, certo? E aí, você chegou nessa mesma resolução? Com outra estratégia? Deixa registrado aí, a tua estratégia também é válida, ok? Então, vamos lá. Por hoje, a gente termina a nossa aula de Problematizando com a Matemática e eu te espero na próxima aula. Até a próxima!